riquezas de Cristo? É curioso, as regiões celestiais falam do plano mais alto, de uma vida elevada, uma vida vivida na Terra, mas na atmosfera celestial. As insondáveis riquezas de Cristo nos fala de profundidade, para baixo. Queremos essas duas coisas? Profundidade em Cristo e vida no plano mais alto? Mais ainda, desejamos, como diz em Efésios também, capítulo 3, que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida agora dos principados e potestades nas regiões celestiais? Desejamos que haja essa expressão que não é só individual, mas é corporativa? Isso é um assunto, queridos irmãos, de ambição. Qual é a nossa ambição nesta vida? Veja lá em Filipenses, capítulo 3, versículos de 12 a 14. Paulo ali nos fala de ambição. Veja só. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Essa é a ambição do apóstolo Paulo. Esse é seu desejo. Prossigo para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado. Não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me do que fica para trás e avançando para o que está diante. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual é a nossa ambição? Qual é o nosso alvo? O que nós almejamos? O que nós temos no nosso coração? Sabe, irmãos, os americanos, eles têm uma maneira de perguntar muito interessante para algumas coisas. Eles têm um termo que significa que é o seguinte: Do you mean business? Do you mean business? Para os que entendem inglês. É uma pergunta. Se nós traduzíssemos literalmente, ela parece assim: queremos fazer negócio? Mas o sentido dessa pergunta é o seguinte: estamos falando sério? Quando falamos em Canaã, nós não queremos falar desse assunto de entrar em Canaã, de desfrutar das riquezas de Cristo, como uma doutrina, como uma teologia, ou como um assunto bíblico diferente que vai ampliar aquele nosso arquivo de conhecimento bíblico. A pergunta básica é: nós temos interesse real em entrar em Canaã, em possuir Canaã, em fincar os nossos pés em Canaã, em aprender a viver em Canaã? Você quer mesmo fazer esse negócio com Deus? Será que nós consideramos isso um tipo diferente de investimento? Hoje em dia, fazer investimentos é um assunto muito interessante. Ilícito. Não há nada de errado em pensar nisso. Mas qual é o nosso supremo investimento? Será que você quer deixar tudo de lado e investir toda a sua vida na terra de Canaã? Será que esse investimento vale a pena para você? Se você está satisfeito com o que tem, se você está conformado com o que já alcançou em Cristo, então esse assunto não é para você. É melhor deixar de lado esse tipo de mensagem. Os 12 espias entraram em Canaã.
eles voltaram 40 dias depois. 2 deles viram riquezas e voltaram animados a conquistá-las. Os outros 10 viram as riquezas também. Mas eles ficaram mais impressionados com os inimigos que estavam no caminho das riquezas. Hoje em dia, há aqueles que desanimam diante dos adversários, das adversidades e do combate que há em Canaã. Eles desanimam olhando para si mesmos, olham para a sua vida, que ainda tem tantas manifestações carnais. Olham para a carnalidade dos outros, até mesmo dos irmãos e irmãs ao seu redor. Por causa disso, eles desacreditam que exista uma vida vencedora, uma vida cristã no plano mais alto. Isso os leva também a desacreditarem da igreja e do seu testemunho ao mundo. Irmãos, se for assim mesmo, estamos condenados a voltar ao deserto, a viver o resto das nossas vidas lá e a morrer. Não perdemos a salvação por isso. A salvação é pela fé, segundo a graça de Deus, é dom de Deus. Mas ficaremos nossa vida inteira em torno de nosso fracasso e do fracasso dos outros. Seremos privados de experimentar a plenitude de Cristo, as riquezas de Cristo, a realidade de uma vida de céu na terra. Irmãos, essa vida é possível, mas somente aos olhos da fé. Somente aos olhos daqueles que veem o invisível, daqueles que penetraram de alguma forma lá no céu e viram as realidades celestiais. Queridos irmãos, o fim dos tempos é chegado. Uma pandemia foi enviada por Deus e ela parou o mundo por quase 2 anos. Colocou os homens em isolamento e desespero. As pessoas estavam muito assustadas. Muitos saíram dessa pandemia traumatizados. Isso é algo muito real. Isso atingiu a vida de muitos. Mas isso não levou as pessoas a olhar para o alto. Não levou as pessoas a olharem para o Senhor. A olharem para o céu e perguntarem: de onde vem isso? Da onde vem que um mundo tão avançado tecnologicamente, tão cheio de conhecimento, seja paralisado por quase 2 anos por um vírus? As pessoas não estão perguntando por que isso aconteceu. Elas só querem voltar a fazer o que já faziam antes. Isso é real, mesmo na igreja. É por isso que nesses dias do fim, nós precisamos responder essa pergunta. Será que nós estamos na carreira? Na carreira da fé? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus? Estamos na carreira? Ou será que nós paramos? Será que nós estamos acompanhando este mundo? Perdemos a sensibilidade para as coisas espirituais? Perdemos o sentido de ambição pela experiência do reino de Deus hoje, para apressar a vinda desse reino? Paulo completou a sua carreira, como diz lá em 2 Timóteo, combatendo o bom combate. Se estamos na carreira da fé, nós vamos ver que há um combate. E Efésios, capítulo 6, de 10 a 24, nos fala deste combate. Amados, há riquezas insondáveis de Canaã. São as riquezas de Cristo, de sua vida perfeita, de sua vida tão plena, cheia de beleza e virtude. A vida cristã, meus irmãos, não é apenas ser salvo no inferno. Há muito mais do que isso. Há uma transformação.
Segundo diz Paulo em Romanos 12:2, há uma metamorfose.